joguei o meu primeiro RPG, eu não fazia a menor ideia do que se tratava, não sabia o que significava a sigla RPG, na verdade eu nem conhecia. Foi um game de Super Nintendo que é muito difícil de lembrar, eu lembro só de algumas ceninhas, alguns momentos assim, mas do pouco que eu consigo me lembrar, eu consigo perceber que se tratava assim de um RPG de Super Nintendo. Já tinha ouvido falar bastante de Legend of Zelda, de Final Fantasy, mas não como RPGs, sim como jogos ali de espadinha, caramba, mas não fazia ideia da existência da sigla RPG. Na segunda série, o Cleitinho de 8 anos viria a conhecer o Sidônio, que é um amigo meu, acho que um dos primeiros amigos que eu tive, que é um eterno apaixonado por RPGs, mas naquela época ali, em 1998, 99, sei lá, mais ou menos, eu continuava sem fazer ideia do que era o RPG. Quando finalmente eu ouvi falar de RPG, eu vi a sigla, pá, RPG, ali não foi de uma forma positiva. Muita gente já sabe disso, eu fui evangélico, da minha infância até ao final da minha adolescência, quase adulto, ainda estava na igreja, mas enfim. E na igreja começou a se falar sobre os RPGs e o perigo que eles representavam. Fazendo um resumo bem resumido, eu acho que eu não preciso, o público que está assistindo isso aqui já deve saber do que se trata, mas fazendo um resumão, assim, mas é um resumo bem ferrado mesmo. RPG é um jogo de interpretação de papel. Se for ver ali mais nas origens o que de fato é, o RPG é um jogo de interpretação de papel, é quase como um teatro, onde você assume papéis dos personagens e você age ali, você joga ele como se você fosse aquela pessoa, você interpretando aquele personagem. É claro que isso é um tantão diferente da maioria dos RPGs eletrônicos, mas no caso os RPGs de mesa e tal, era essa interpretação de papel, e tinha ali, tem, né, que ainda existe, eu mesmo jogo. É um jogo de tabuleiro, ele tem todo o sistema, tem o tabuleiro, no caso, tem dados, ele tem, alguns tem setinha pra você girar, tem várias coisas diferentes, tem vários mecanismos, várias mecânicas diferentes ali. Alguns RPGs tinham uma temática um pouco mais dark, um pouco mais fantasia sombria e tudo mais, tinha aí uns símbolos, uns negócios ali que o crente é meio difícil de entender, e pra igreja, como é de costume, como é assim, é do histórico, tudo que eles não entendem é do demônio. E eu fico um tanto triste, um tanto envergonhado também por falar isso, mas eu não estou exagerando. Eu fui realmente ensinado na igreja que tudo isso aqui, tudo que tá aparecendo aqui, que aliás é um vídeo que ele supostamente vai mostrar todos os RPGs de PlayStation 1, e eu não sei se todos eles são RPGs mesmo, eu deixei aí só rolando só pra ter alguma coisa rolando. Tudo isso que faz parte da minha vida hoje, quando eu era criança, foi ensinado pra mim que era tudo coisa do demônio. E eu não estou exagerando, isso é coisa da igreja, isso foi coisa dos meus pais, isso realmente aconteceu. O pessoal falava e contava causos e coisas que ouviram falar, ou coisas que eles viram, de jovens que jogavam RPGs e começavam a usar droga por causa do RPG, começava a fazer cultos satânicos por causa do RPG e até ameaçava a vida das pessoas, ou a própria vida por causa do RPG, coisas desse tipo aí. Então, sendo eu uma criança que foi ensinada a respeitar os mais velhos, a respeitar os meus superiores, os meus pais, enfim, a acatar o que eles falam e aquilo é verdade e ponto, a não discutir, também eu fui ensinado isso. Eu entendi, mano, RPG do demônio, beleza. E quando eu comecei a jogar RPG, eu jogava tranquilo. Por quê? Porque eu não sabia que era um RPG. Quando eu soube do que se tratava, quando eu entendi o que era e tal, eu compreendi que tudo que estava sendo falado na igreja, etc., era pura bobagem, puro preconceito de gente que usa a Bíblia ou a religião, enfim, pra colocar, pra impor aos outros o que eles gostam, o que eles não gostam. Então me senti muito tranquilo de jogar essas coisas, e os primeiros RPGs que eu joguei realmente foram os eletrônicos, que serão o foco desse vídeo, até porque eu não joguei tanto RPG de mesa assim. Digimon World 3 foi provavelmente o primeiro RPG que eu joguei sabendo que era um RPG. Infelizmente eu não zerei, pra quem conhece o jogo eu travei na porra do deserto de Mobius, alguma coisa assim, que eu tinha que seguir por um caminho exato ali no deserto para poder chegar na Mirage Tower, chamava de Mirage Tower, não falava inglês, ainda não falo inglês. Mas se você não seguir o caminho certo, se você pegar rotas erradas aí, você fica preso no deserto, você fica preso no mesmo mapa
pra sempre, cara. Enquanto você ficar lá errando o caminho, você vai continuar lá preso. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já tinha muitas horas de jogo mesmo. Eu acho que eu tinha umas 80 horas de jogo e eu tava preso lá. Acabou que eu fiquei preso lá. Arreguei completamente. Eu vim conhecer a série Final Fantasy, eu vim jogar a série Final Fantasy. Conhecer eu conheci, de ouvir falar e tal, e de ver ali em revistas, né? Talvez ver alguém jogando em alguma casa de amigo, alguma coisa assim, mas eu só vim jogar o Final Fantasy mesmo quando eu tinha 15 anos, e o primeiro foi o Final Fantasy Tactics, que é o que eu mais amo, disparado. O Sidônio, que eu já mencionei aqui, ele tinha o costume de dizer que o primeiro Final Fantasy que você jogar vai ser o Final Fantasy que você vai mais amar. Não sei se é o caso, mas foi comigo tanto quanto foi com ele, então não sei, talvez seja. Não vou me aprofundar nas memórias que eu tenho com Final Fantasy Tactics, porque vai ter um vídeo focado nele, um episódio só dele aqui no Games na Memória, então vou direto pro 9, que foi o segundo Final Fantasy que eu mais joguei na minha vida. Eu ficava muito impressionado com a qualidade dos gráficos, não do jogo em si. No jogo também, o jogo também tem uma qualidade gráfica muito boa pra época, mas do CGI, todos os filminhos que apareciam e tal. Eu lembro que tem a primeira aparição do Bahamut, que é muito da hora. Tem eu não sei se é a segunda aparição, que ele vem pra cidade, pra destruir a cidade, e aí era Alexander, como é que era o nome? Um fucking castelo vira um maluco e um guardião enfrenta o dragão, surgem asas assim, ele joga um puta raio de magia, um laser, sei lá, no dragão. É muito da hora, assim, né? É muito da hora mesmo. E você que não é da época precisa parar pra pensar no efeito que isso teve nos meus olhos de adolescente, numa época em que já existia Play 2, já existia videogames um tanto superiores, mas nada, olha, tipo, nada do que eu já tinha visto, do que eu já tinha experienciado. Nada era igual àquilo. Aquilo era realmente impressionante. Ué, mano, o que tá acontecendo aqui, cara? Já sumiu, os RPG já acabou, vou colocar de novo. Velho. Uma memória muito legal que eu tenho com Final Fantasy IX foi a luta onde a gente enfrenta, eu acho que, qual que era o nome da mina? Era Beatrix, alguma coisa assim, que é uma cavaleira lá, a mina, eu acho que ela tem o olho coberto e tal. A gente enfrenta ela e ela deixa todos os nossos personagens mortos ou alguma coisa assim, e só um personagem que é o protagonista, Vivi? Não, Vivi é o bruxinho? Era Zidane? Sei lá qual é que era o nome do macaquinho ali, macaquinha. Sei lá se era macaco também, tinha um rabo essa merda aí. Enfim, deixava todo mundo ou com um de life só, ou todo mundo com 0 e só o personagem principal com 1. Ela deixava com um golpe só, algo desse tipo. E eu tava jogando o jogo, cara, e é assim, ó, chegou um vilão, chegou um inimigo, eu tenho que matar esse inimigo, acabou. O vilão não tinha como ser derrotado. Ele foi projetado, ele foi programado ali naquela parte do jogo para não ser derrotado, para me dar uma surra mesmo e falar, não, relaxa, você vai ficar vivo aí. Isso foi um baque, cara, isso foi um choque. Nunca tinha acontecido isso comigo em nenhum outro jogo. Infelizmente eu não cheguei a zerar o Final Fantasy IX. Eu travei, eu parei. Ali tem alguns bruxos que a gente tem que enfrentar, que nem o Vivi, a Vivi, ou sei lá, enfim, o bruxinho, Black Mage, né, pequenininho. Tem outros que a gente tem que enfrentar que são de elementos diferentes ou algo assim. E o último que eu enfrentei, se não me engano, foi um cara que parou o trem, tinha um trem andando lá e tal. Ele conseguiu segurar o trem para poder enfrentar a gente, ele já estava todo quebrado e tal. Mas nessa luta, exatamente nessa luta, o CD arranhou. E era um sufoco para conseguir CD novo e tal. E o Final Fantasy IX eram vários CDs. Olha, eu vou chutar aqui, eu acho que eram uns 4 CDs do Final Fantasy IX. Então aí já deixa pra lá, já não tinha dinheiro, cara. E ainda não tinha começado a minha fase de começar a roubar CDs de jogos das lojinhas e tal. Um dia eu conto. Eu acho que já falei sobre isso, mas um dia eu vou contar talvez essas histórias aí também. Caramba, tem história pra contar, hein, mano. Mas enfim, eu não cheguei a zerar o jogo porque o CD arranhou e isso acontecia muito. O tempo passou, eu fui conhecendo outros RPGs, eu joguei Legend of Mana. Que mano, imbecil, legal, animal. Bastante também, que a luta é completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Tem que lembrar que era eu começando a jogar um estilo de jogo que era diferente pra mim. Então,
quase todo jogo novo que eu pegava pra jogar, ele tinha algo que era completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. No caso do Legend of Mana, quando a gente ia enfrentar o inimigo, a gente tinha que escolher onde a gente ia bater, e quando o inimigo ia bater, a gente tinha que escolher onde a gente ia defender, alguma coisa assim, tinha que apertar a direção, onde você quer bater, na cabeça, no braço, no peito, na perna, enfim. Era muito interessante. Eu acho que era Legend of Mana, né, esse aí. Eu tô com medo de ser Legaia, mas Legaia eu acho que era outra coisa. Teve também Vandal Hearts, que era muito parecido com o Tactics, era um outro jogo de Tactics, né. Teve Breath of Fire 4, que eu espero ter falado corretamente o nome, antes era Breath of Fire, que a gente chamava. Teve esse game também, que, mano, era muito da hora, porque você jogava com o herói e com o vilão não ao mesmo tempo, mas é a mesma história, ia correndo, uma hora você jogava com o herói, outra hora você jogava com o vilão, sabendo que o vilão estava atrás do herói, sabendo que uma hora eles iam se encontrar e um ia ter que enfrentar o outro, e talvez eu tivesse que escolher de que lado que eu fosse ficar, eu não sabia ainda, mas eu sabia que eu jogava com os dois, e o herói era muito fraco, enquanto que o vilão era tão poderoso que era um negócio assim, ó, ele matava monstros com um hit só, que eu com o herói, eu acho que até o final do jogo eu não conseguiria matar com 3 ou 4 hits. Entendeu? No comecinho já o vilão já fazia isso, era muito legal de jogar com o vilão também. Infelizmente eu também não zerei, eu travei numa parte, pra quem conhece essa porcaria desse jogo, eu falo porcaria, eu gosto bastante do jogo, mas porcaria porque me deixou com raiva, porque tinha uma parte que eu tinha que encontrar uns órfãos que correram lá, que fugiram do orfanato, sei lá que porra que foi. Tinha um desgraçado que tava num ponto cego do jogo, eu não conseguia ver ele, eu tinha que andar pelas paredes e tava apertando o botão de ação pra poder começar a abrir um diálogo com algum NPC que tivesse escondido, no caso eram esses moleques aí, eu não conseguia achar, eu arreguei também. Eu até gosto de puzzle, eu gosto de resolver problemas e tal dentro dos jogos, mas por mais que eu fique puto também, eu fico puto com puzzle, mas eu gosto de fazer, só que no caso desse aí, dos órfãos de Breath of Fire 4 e o deserto de Digimon 3, não tinha pista, não tinha nada o que resolver, era um negócio completamente aleatório, e desses assim eu não curto, e eu fiquei muito tempo tentando tanto passar da droga do deserto, do Digimon 3, quanto encontrar os órfãos, eu não conseguia. Eu falei, ó, quer saber, ó, olha, se bem me lembro, eu quebrei o CD do Breath of Fire 4 de raiva. Se bem me lembro, eu não tenho total certeza, mas pelo que eu me lembro, eu quebrei sim. Ele era de PlayStation 1, era CD, eu quebrei essa porra. No ano passado, mais ou menos, eu descobri que havia um mangá de Breath of Fire 4, e como eu não zerei o jogo, eu não sabia da história, era uma época ainda que eu não entendia absolutamente nada de inglês, menos ainda do que eu entendo hoje. Hoje eu consigo ler textos em inglês, mas também não consigo saber de tudo, não consigo traduzir tudo que eu tô vendo. Então era uma época que, mano, a história ia acontecendo e eu tentava adivinhar o que estava acontecendo, né? Aí eu peguei pra ler o mangá e eu descobri que a história, mano, não é tão legal quanto parecia, mas é legal também. Eu recomendo bastante o mangá pra quem quiser ler. É legal, é interessante, não é ruim, só não é tudo aquilo que eu imaginava. Sobre o tão aclamado, tão querido, desejado até, desejado porque agora vai sair o remake, né? O Final Fantasy VII, eu pouco tinha ouvido falar, pouquinho, e também pouco me interessava, sabe? Até que um dia, um belo dia, chegou ali, eu conheci um DVD que era, como é que era? Era Final Fantasy VII Advent Children. E aí, mano, olha, Final Fantasy VII Advent Children foi a primeira coisa que eu assisti legendada, a primeira coisa em japonês, com áudio em japonês que eu assisti na minha vida. Eu não lembro quantos anos eu tinha exatamente, mas eu odiei. Eu odiei o áudio em japonês. Mano, isso é horrível, eu queria dublado e tal, né? Eu não gostava de ler, eu não gostava de nada legendado, não gostava de nada no áudio original, porque eu tinha preguiça de ler, eu queria mesmo algo dublado, mas adorei o filme. Eu não entendi porra nenhuma da história, nada da história passada, mas eu adorei o filme, e ele era pessimamente legendado, era coisas muito ruins mesmo. Tem uma hora que o Cloud, ele vai com tudo pra bater, o Cloud, enfim, ele vai com tudo pra bater no Kadad, e o Kadad vira
o Sephiroth fala Sashibori Dana, Clodo. Há quanto tempo, Cloud? Na legenda apareceu espere um pouco, Cloud. Eu nunca vou esquecer isso. Era muito errado mesmo, a legenda era toda errada, a tradução era péssima, mas as lutas e tudo que aconteceu despertou muito o meu interesse por Final Fantasy VII. Eu acho que é bem razoável dizer isso, porque é muito bom, cara. Todas as lutas ali do filme e tal, é muito bom. E eu quis conhecer o Final Fantasy VII, eu vi que era um gráfico horrível, era aquele grafiquinho de Playmobil, os bonecos com essa parte aqui grandona, parece que era pra encaixar pra poder ter um movimento, sabe? Muito ruim, mas eu nunca fui o cara de me importar muito com o gráfico, eu sempre gostei muito de jogo pixelado. E então não me importo com o gráfico, me importo com a história. E eu fui jogar, eu joguei bastante o Final Fantasy VII, mas nunca cheguei a zerar também. Eu travei, foi na parte que tem um minigame de guerra ali. É tipo um Tower Defense que a gente joga assim numa montanha, tal, que a gente tem que controlar a guerrinha que tá acontecendo e tal. Eu travei nessa parte porque eu não entendi nada mesmo do que tava acontecendo. E conforme a gente fica travado no jogo sem entender nada, outros jogos vão aparecendo, a gente começa a jogar outros jogos, a gente esquece o que a gente estava jogando antes, a gente deixa pra lá e nunca mais volta. Principalmente numa época em que você tinha memory card, você tinha um espaço ali, o que você podia continuar jogando depois ou não, porque uma hora ia faltar espaço e você ia ter que apagar saves anteriores, você ia ter que realmente ou zerar o game ou deixar pra lá. Se você travou no game, você tinha que fazer isso. E foi o que acabou acontecendo. Eu nunca zerei o Final Fantasy VII, mas eu gostei bastante de jogar. Hoje eu conheço melhor a história, não tudo também, mas eu conheço melhor a história. E eu acho que é sim uma das melhores histórias de Final Fantasy de todas. Uma memória muito legal que eu tenho com Final Fantasy, eu tenho algumas memórias com Final Fantasy VII, mas eu acho que são poucas e não são tão interessantes assim. A que é realmente interessante pra mim, que foi interessante pra caramba, é que tem uma parte que tem um laguinho que a gente tem que cruzar e a gente consegue ver uma serpente nadando nesse lago. Se essa serpente alcança a gente antes da gente chegar do outro lado, antes da gente sair desse laguinho, dessa água, começa uma luta, né? E era uma fucking cobra gigantesca que não importava o que eu fazia, cara, mas não importava o que eu fazia, ela me arregaçava, matava todos os meus personagens, não tinha o que fazer. Eu tive que upar muito. Ai, mano, foi muitas horas upando antes dela. Porque assim, ó, era uma época em que eu também não queria upar muito, sabe? Eu queria chegar no final do jogo e tal. Então eu passava raspando em quase tudo. Eu vencia quase todos os inimigos mais fortes com um personagem só vivo, todo mundo morto. E todo ferrado também. E aí, só que nessa parte eu tive que upar muito, eu passei muitas horas upando. Quando eu finalmente consegui passar também muito nas coxas, todo lascado, todo mundo morto, só um personagem vivo com bem pouca life, consegui atravessar, eu passo pro próximo mapa, eu não lembro se era exatamente o próximo mapa, ou se era o final desse mesmo mapa. Rola um filminho, onde tem uma serpente igual, atravessada por uma árvore ou alguma coisa assim, tipo, alguém pegou a serpente e fincou ela numa estaca enorme e pegou com maior facilidade, me fincou nessa estaca com muita brutalidade também, e é a mesma serpente que eu, agora há pouco, eu tive que fazer das tripas coração, eu tive que passar muitas horas jogando e upando só pra chegar no nível pra conseguir passar nas coxas dessa merda, e alguém simplesmente foi lá e brincou com a mesma serpente. Quem é esse cara? Quem é esse cara? O quão forte esse cara vai ser na história? É um momento bastante importante pra mim, porque foi a primeira vez que eu consegui ver aquilo como é o autor do jogo, é o autor da história, o diretor ali, alguém colocou isso aqui pra me mostrar, o jogo está me mostrando o nível de superioridade do inimigo, entendeu? Foi quando eu comecei a entender que foi simplesmente um artifício pra me deixar mais dentro da história, pra me deixar mais chocado, pra me emocionar, enfim. Foi quando eu comecei, foi provavelmente a primeira vez que eu fiz uma análise assim por trás do game. O que isso aqui está me mostrando, sabe? O que isso quer que eu sinta, o que isso quer que eu pense. Foi a primeira vez que isso aconteceu, é o que eu faço quase o tempo todo aqui com animes, com tudo, entendeu? Eu não cheguei a jogar outros Final Fantasy, na verdade eu joguei Final Fantasy V e o demo do 10,
que eu pouco me importei, eu pouco me interessei com o 10, eu me interessei mais pelo 5 do que pelo 10. Eu não gosto, eu realmente não gosto de jogo em 3D, jogo com gráfico legal, ele ser por turno, combate ser por turno. Eu acho, de verdade, é uma opinião que eu imagino que seja pouco popular, mas eu acho ridículo. Eu acho um jogo com um gráfico realmente da hora, assim, tipo, um negócio muito mais realista, o combate dele ser por turno, eu acho muito zoado, muito besta mesmo. Eu já não tenho gosto por jogos de batalha de turno, não tenho mesmo. E quando chegou na era dos jogos mais realistas, eu perdi completamente a vontade. Pra você ter uma ideia, depois que eu joguei a demo do Final Fantasy X, o próximo RPG que eu fui jogar, depois de anos, foi Link of the Past, Legend of Zelda Link of the Past de Super Nintendo. Eu fui jogar isso, ao invés de jogar os RPGs novos e tal. Porque na boa, cara, era a época da ascensão dos hack and slash. Tinha Devil May Cry, tinha God of War, e eram jogos com um gráfico parecido com os de Final Fantasy, por exemplo, 10 e tal. E, mano, você tinha toda a liberdade pra você jogar e você combater os inimigos como você quisesse. Eu não tive isso no Final Fantasy X, mas eu tive isso no Link of the Past de Super Nintendo. E aí, mano, fui pra lá. Na época eu trabalhava numa loja de games e eu joguei o Link of the Past naquele SNES Station, que é um CD de PlayStation 2 que vinha uma porrada de jogo de Super Nintendo. E eu jogava o Zelda Link of the Past no trabalho e na minha hora do almoço, que era no mesmo bairro, né, eu ia pra casa da minha mãe e eu jogava lá. Eu levava o videogame, eu levava o CD e o memory card e eu jogava em casa, eu jogava no trabalho, eu jogava em casa, eu jogava no trabalho. O jogo era muito legal. Eu também não zerei, mas eu gostei pra caramba. Deu todos os pontos pra Zelda depois daquele jogo ali. Eu tenho muita vontade de conhecer mais a fundo a franquia. Eu nunca joguei Ocarina of Time, eu nunca joguei Majora's Mask. Eu não tive os videogames da Nintendo. O último videogame da Nintendo que eu tive foi o Nintendo DS, que eu tive por bem pouco tempo também. Antes dele foi Super Nintendo. Não tive 64, não tive GameCube, não tive nada disso. Eu me interesso tanto por Zelda que se um dia eu for louco bastante e eu tiver dinheiro bastante pra jogar no lixo, não que eu quero dizer que o que eu faria agora vai ser jogar no lixo, tá? Se eu tiver dinheiro bastante pra eu não me importar com o que eu faço com esse dinheiro, eu só vou comprar um Switch, um Nintendo Switch, por causa de Legend of Zelda Breath of the Wild. Só por causa desse jogo, só. O tempo passou, eu passei anos sem jogar nenhum RPG, até que finalmente eu descobri Dark Souls e o The Elder Scrolls 5 Skyrim, que aí, mano, aí mudou tudo. Tem gente que não gosta de falar do Dark Souls como um RPG. Pra mim é um RPG sim, mas tem muita gente que pra eles é um hack and slash que tem alguns elementos de RPG, mas pra mim é sim um RPG. Eu assumo o papel do personagem, eu interpreto o personagem, fora todos os outros aspectos de RPG que ele tem, mas pra mim é inegável que o Dark Souls é um RPG sim, apesar do Skyrim ser, eu acho que muito mais RPG do que o Dark Souls, mas enfim, foi onde eu me encontrei, foi onde que eu falei, caramba, esse aqui é o meu tipo de RPG mesmo, que é um RPG onde eu tenho liberdade para lutar como eu quiser, que eu tava falando antes. Eu gosto muito da ideia de eu poder esquivar do ataque do inimigo, não porque eu tenho um númerozinho de agilidade num canto ali, um atributo, dizendo que, se eu tiver tanto ou superior eu vou esquivar do ataque. Não, eu aperto o botão no meu reflexo, no meu tempo e eu esquivo. Eu gosto muito dessa ideia, eu acho que o hack and slash e o RPG, eles conversam muito bem, eles funcionam muito bem juntos, e o Dark Souls já tem um episódio todo sobre ele aqui no canal, que eu gostei bastante de fazer. Eu quero falar The Witcher, mas nunca joguei The Witcher. O Skyrim, logo mais vai ter também aqui o seu episódio, porque tem bastante coisa, bastante história pra contar. E eu tenho vontade de conhecer The Witcher também, eu tenho bastante vontade de jogar, especialmente o 3, principalmente por causa da série, né? Que eu já tinha vontade de jogar antes, mas a série realmente despertou a vontade muito maior. Eu tenho vontade de também ir mais a fundo no Dragon's Dogma. Enfim, tem muito jogo que eu gostaria de jogar. Se meu PC rodasse, de repente eu
jogava, né? De repente eu conhecia. Mas é isso. Essas são as minhas memórias com RPGs eletrônicos e também um pouquinho das minhas memórias com RPG de mesa, né? RPG em sua totalidade, em toda a sua significância na minha vida, que foi bastante, cara. Os RPGs realmente, eles mexeram com a minha vida, moldaram os meus gostos legal mesmo. Eu fico bastante feliz de ter dado uma chance, de ter percebido, de ter entendido que não tinha nada de mal, que não era nada de coisa do demônio, caramba. Alguns eu vou falar, alguns são sim. Alguns são, o bagulho é louco, não é brincadeira, não, tô zoando. Não, alguns são, deve ser, eu não sei, eu não conheço nenhum, mas deve ser. E é isso, eu me chamo Clayton, esse é o canal Nerdside, eu espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Se for o caso, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, clicando em inscrever-se aí embaixo, também clicando no sininho para receber os próximos vídeos, e não esquece de deixar like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Deve ter outros RPGs que eu poderia ter mencionado aqui. Ah, Breath of Fire 4 ali, ó. Que da hora, que saudade, mano. E é isso aí. Beijo na bunda, sayonara e nerd. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.